Salve galera! Muito bom ver você aqui no nosso curso da CAF. Vamos começar esse 2025, galera, com o pé direito. E como assim, professor Nardi, com o pé direito? Vamos analisar redações com notas excelente, com redações com notas acima da média. É bom lembrar, galerinha, que a CAF é uma banca extremamente exigente, cuja média da redação fica aí beirando os 6 pontos aproximadamente. E hoje o professor preparou para vocês a análise de uma redação que tirou 8,5, da Júlia de Góes. A partir da análise dessa redação, nós vamos observar o que a Júlia poderia ter feito de melhor para subir essa nota e também, é claro, enaltecer os pontos positivos, porque nós sabemos que, diante da criteriosidade, da rigorosidade da CAF, 8,5 é uma nota realmente acima da média. Então vamos lá, galerinha. Primeiramente, o professor quer lembrar aqui com vocês a importância de vocês produzirem redações semanalmente. Ah, professor Nardi, mas eu não tenho quem corrija as minhas redações. Lembrando, galerinha, que o professor Nardi oferece pacote de correções de redação. Qualquer coisa, dá uma olhadinha ali no site ou manda uma DM lá no Instagram que eu posso te explicar melhor. Mas é importante toda semana produzir, galerinha, porque redação é uma junção de teoria com prática e correção. Então vamos lá, meus amores. Vamos analisar a redação da CAF, lembrando que a CAF sempre traz 2 temas de redação. Nessa aula nós vamos analisar o primeiro tema, juramento de Hipócrates, realidade ou falácia. Galera, teve muito disque-me-disque, né, em relação a esse tema. Quando se traz o ou, o que nós podemos concluir, galerinha? A construção da sua tese, ela é muito livre, ou seja, você pode falar que o juramento de Hipócrates é uma realidade, e aí você foca nisso durante todo o texto. Ou você pode afirmar que é uma falácia, ou seja, uma mentira, e afirma isso o texto inteiro. Ou você pode dizer que é, por um lado, realidade, por outro lado, falácia. Então, galerinha, você teve, no fim do ano passado, essa liberdade. Só que é claro que, diante desse tema, nós precisamos fazer uma perguntinha. Por quê? Por que é realidade, se você assumiu só esse ponto de vista? Por que é falácia, se você assumiu esse ponto de vista? Ou por que, por um lado, é realidade e por que, por um lado, é falácia? E aí é nesse momento que nós construímos a nossa tese. Vamos ver como a Júlia fez, galerinha? Aqui nós tivemos os textos motivadores. Júlia, linda, maravilhosa, que tirou esse 8,5. Ela perdeu meio ponto no tema e gênero, meio ponto na gramática, ela gabaritou coesão e coerência e perdeu um pouco no nível de argumentação e expressividade. Vamos começar. Lembrando que esses slides, galerinha, vocês também têm ali dentro da plataforma. Então vocês podem imprimir, podem usar no tablet, né, para acompanhar e fazer as observações juntamente ao professor. Juramento de Hipócrates, o caminho para a cura virou falácia. Opa, aqui nós já temos até uma tese da Júlia, né? É importante que no título, galerinha, você já tenha uma marca de expressividade, uma marca de autoria, ou seja, a redação da CAF tem que ter muita opinião. É uma militância do início ao fim. Então aqui nós já podemos observar até a opinião da Júlia, ou seja, ela diz que o juramento de Hipócrates é uma falácia. Hipócrates, o brilhante pai da medicina, relaciona a cura para além do tempo com as circunstâncias, o que relaciona a atual execução falaciosa do juramento médico desenvolvido por ele com a insatisfação da sociedade. Nessa lógica, a prática desumanizada e a prioridade ao lucro viabilizam as más condutas, situação extremamente preocupante que carece de análise para que, de forma não circunstancial, a salubridade vença. Então, galerinha, aqui nós temos a tese da Júlia dividida em 2 subtemas. Então, a prática desumanizada é o subtema 1 e a prioridade ao lucro é o subtema 2. Então, no primeiro desenvolvimento, ela vai falar da prática desumanizada. Depois ela vai falar que muitos profissionais, eles visam ao lucro, né? Então, por isso, é uma falácia. Lembrando, né, vocês têm aqui na plataforma também, nessa pasta de aulas atualizadas, uma aula com estrutura, sequências de lacunas
para vocês entenderem o quão é importante você construir a sua tese em dois aspectos, em dois subtemas, porque isso vai formar a sua tese. E cada subtema, como a Júlia fez, em relação à prática desumanizada e à prioridade ao lucro, cada subtema desse vai ser desenvolvido nos parágrafos do desenvolvimento. Professor Nardi, o que temos de errado aqui? Nós temos, galerinha, a falta de uma vírgula, para que, de forma não circunstancial, a salubridade vença. Muito bem. Lembrando que o primeiro parágrafo da CAF não tem necessidade de ficar muito extenso, tá? É a apresentação do tema. Se quiser, pode colocar um repertório, mas já colocar aí bastante expressividade. Como aconteceu, por exemplo, aqui, né? Quando ela traz o que relaciona a atual execução falaciosa do juramento médico desenvolvido por ele com a insatisfação da sociedade. Então aqui, quando ela traz, por exemplo, situação extremamente preocupante, ela já deixa sua voz muito visível. É como se a redação, gente, da CAF tivesse uma leveza, é como se você estivesse conversando com o corretor. Isso é bem importante. Vamos ver como a Júlia desenvolveu a prática desumanizada, galerinha. Vamos lá. Diante dessa precária conjuntura, é fulcral reiterar o poder da atenção do profissional na melhora do solicitante. É fulcral reiterar, já temos uma marca de expressividade. Segundo a OMS, a saúde é estabelecida nos pilares físico, emocional e social, o que explicita a clara necessidade de aqui temos um ponto de incoerência. Seria uma análise. Bom, já estamos vendo o que aconteceu aí para a Júlia não tirar um 10, né? Embora a redação esteja muito bem construída. Com exame corporal, conversa sobre aspectos gerais e entendimento da dinâmica cotidiana para que uma relação de confiança seja criada e haja maior taxa de adesão ao tratamento. Desse modo, a coerente prática de atendimentos baseados em empatia e fiéis à ciência abre um leque de possibilidades frente ao perfil charlatão desinteressado, tão comum no presente âmbito dinheirista e individualista, porque honra os dizeres de Hipócrates e credibiliza a classe, aproximando-a da plenitude e do sucesso de maneira honesta, sem enganar friamente a insatisfeita e necessitada população mundial. Ao analisar esse parágrafo, galerinha, nós podemos observar que tem até uma certa contradição, né? Então ela diz, é fulcral reiterar o poder de atenção do profissional na melhora do solicitante. Mas lá no subtema, ela diz que existe uma prática desumanizada. Então aqui ela poderia ter focado mais nessa prática desumanizada, né? Então abre um leque de possibilidades frente ao perfil charlatão e desinteressado, tão comum no presente âmbito dinheirista e individualista, porque honra os dizeres de Hipócrates e credibiliza. Essa partezinha aqui está confusa, porque na verdade esse perfil charlatão e desinteressado, ele não honra os dizeres de Hipócrates, né? Então são detalhezinhos que fazem diferença no momento da nota, beleza? As marcas de expressividade estão muito bem colocadas aqui, inclusive essa marca de charlatão, desinteressado, ou seja, parece que ela realmente está conversando conosco, beleza? Vocês lembram que lá no primeiro parágrafo, ela comentou sobre a prioridade ao lucro. Vamos ver como ela desenvolve isso no segundo desenvolvimento. Vamos lá. Em paralelo, cabe ressaltar a deplorável meta, essa vírgula não existe, a deplorável meta exclusivamente lucrativa de prescritores, na medida em que negligenciam o cuidado real do enfermo. Nesse sentido, com a floração do capitalismo, focado na produtividade, a acumulação monetária tornou-se indispensável, o que prejudicou o estabelecimento de valores imateriais ao longo dos séculos. Outro sim, ou seja, além disso, muitos médicos odiernos aderem às pseudociências, como a soroterapia, para, por meio de tecnologias ou ferramentas naturais, enganar o público e ganhar dinheiro,
conquistando os leigos e declinando exponencialmente a reputação entre os especialistas. Qual é a consequência disso? Tal comportamento prejudica o cuidado digno à população, ao passo que prioriza salários exorbitantes em detrimento à melhora dos adoentados, perpetuando um padrão deprimente e afastado das plenas e sinceras premissas do pai da medicina. Ficou muito bacana que aqui na conclusão ela voltou ao tema, né? Então, realmente essa busca pelo lucro, né? Ou seja, quanto mais eu atendo, mais dinheiro eu ganho. Agora, se eu atendo com qualidade, então, diferentemente lá do outro desenvolvimento, quando nós tivemos uma certa controvérsia ali, né, no que a Júlia expôs, esse parágrafo está muito bem construído, tá? Então ela fala que muitos médicos odiernos aderem às pseudociências, ou seja, ciências falsas. Então, muitas vezes, para atender rapidamente ou atender de qualquer jeito e ganhar dinheiro em cima disso. Então, isso mostra que o juramento de Hipócrates é uma falácia. E a conclusão da CAF, galerinha, ela é muito simples, tá? É um resumo daquilo que você expôs anteriormente. Em suma, esse conectivo aqui é muito bom. Fica escancarada a falácia atual na execução do juramento de Hipócrates, a qual é sustentada pelo descuido profissional e pela meta financeira monumental. Então ela retoma aqui, galerinha, o subtema 1 e aqui a meta financeira, ela retoma o subtema 2, ou seja, é realmente um resumo do texto. À luz dessa informação, muito bom esse conectivo, medidas devem ser tomadas para preservar os pilares salutares, mesmo que o capitalismo interfira negativamente, porque eles estão intimamente ligados à caridade, à fidelidade e à competência médica, importantes circunstâncias da cura plena. Por que o prof destacou aqui as circunstâncias? Porque lá na introdução, ela retomou, galerinha, ela citou, aliás, Hipócrates. Ele diz que o brilhante pai da medicina relaciona a cura para além do tempo com as circunstâncias, né? Então, essas circunstâncias aqui, ela citou de volta aqui, nesse circunstancial. Ou seja, ela fez uma ponte, ela deixou todo o texto conectado. Beleza, galerinha? Então, o que nós podemos observar aqui, galera? Vamos lá. A Júlia, ela teve bastante expressividade, tá? Procure ali no slide algumas marcas de expressividade ali, destaque e comece a utilizar na sua redação. Repito, para construir uma redação é importante ter uma sequência, né, de ideias. Então é um tópico frasal, é um repertório, é elementos da atualidade e é uma ideia de consequências. Se você ainda não assistiu à aula sobre a estrutura de redação, eu recomendo que você faça isso, porque a partir daquela aula, a partir do momento que você assistir aquela aula, vai ficar mais fácil entender a ideia de construção do texto. Só que é importante não se contradizer, né, como aconteceu no segundo parágrafo da Júlia, porque isso pode fazer a sua nota despencar. Beleza, galerinha? Agora, vamos pensar em uma outra aula, se você ainda não assistiu, porque nós tivemos o tema do SUS, se ele era eficiente ou ineficiente. Vamos analisar essa redação também e perceber onde mais nós podemos melhorar. Um beijo e até mais.